Olá, está no ar o Câmara Repórter, segunda edição. Eu sou Gislaine Azevedo e estarei com vocês aqui nos próximos dias. Confira agora quais são os destaques desta edição, dia 25 de setembro de 2025. Procon Natal emite recomendação aos pais e responsáveis para matrículas e compras de material escolar. Audiência pública na Câmara Municipal discute os direitos da pessoa idosa em Natal. Em sessão ordinária, vereadores aprovam em definitivo as emendas encartadas ao Plano Plurianual. E aqui no estúdio eu vou conversar com o reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo, sobre os 116 anos de história da instituição, que tem um importante papel na educação do Rio Grande do Norte. Fique com a gente para acompanhar estas e outras notícias. A Frente Parlamentar do Idoso da Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência para discutir políticas públicas para os idosos do município. A Frente Parlamentar do Idoso da Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência pública com o tema Outubro Prateado, políticas públicas voltadas à valorização, proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa. O presidente da frente destacou que cuidar dessa população é urgente diante de tantas dificuldades enfrentadas por pessoas da terceira idade. É bem verdade que o Outubro Prateado também é mais uma pauta da nossa audiência, mas o tema central de uma audiência pública como esta é garantir e proteger os direitos das pessoas idosas. Hoje há uma situação bem vulnerável quando se fala da pessoa idosa e desde o nosso início aqui na Câmara Municipal de Natal que procuramos ecoar esta voz tão necessária para a sociedade. Temos realizado várias visitas às instituições de longa permanência que abrigam muito dos nossos idosos. Hoje na nossa cidade não se existe uma IUP municipal, e sim somente particulares, filantrópicas, aquelas que são mantidas pela ajuda do governo e também das pessoas. Então, diante de todo este cenário, mais do que justo, hoje termos uma audiência que a gente possa fortalecer e, enfim, garantir os benefícios e os direitos para a população idosa. O encontro reuniu autoridades, entidades e representantes da sociedade para discutir soluções que assegurem mais dignidade a quem já contribuiu tanto para o desenvolvimento da cidade. Instituições que atuam diretamente com a pessoa idosa reforçaram a necessidade de mais apoio e fiscalização. É o caso do Instituto Juvino Barreto, que enfrenta inúmeras dificuldades para manter a qualidade dos serviços prestados aos 80 idosos que vivem na casa. Na nossa cidade hoje eu vejo que precisa muito ainda ver a qualidade de vida dos nossos idosos e eu acredito que ainda há muita violação em relação ao direito do idoso e é preciso estar atento e buscar sempre esse direito e lutar pela essa valorização, porque eles são muito importantes em nossa sociedade. Eu acredito que se os órgãos públicos chegassem mais junto, não é, e pudessem nos ajudar, não é, eu acredito que o Juvino Barreto ele tem um grande porte ainda para adequar mais idosos lá. A nossa maior questão hoje é a situação financeira, não é, que não dá as condições da gente poder receber mais idosos. Dados recentes mostram que o número de pessoas idosas cresce de forma acelerada na capital, aumentando os desafios do poder público em áreas como saúde, assistência social, lazer e acessibilidade. Nós precisamos nos preocupar com essa população que cresce anualmente e nós precisamos demonstrar em políticas públicas a execução de serviços para atender essa nova demanda que está presente na sociedade. Durante a audiência, o Conselho Municipal do Idoso apresentou um relatório com as medidas mais urgentes a serem implementadas. Entre as recomendações estão a ampliação dos serviços de saúde especializados e criação de novos centros de convivência.
O relatório é fruto da Conferência Municipal da Pessoa Idosa, realizada no município de Natal, nos dias 11 e 12 de junho, onde nós ouvimos mais de 180 pessoas com relação a demandas urgentes para a pessoa idosa. Esse documento é um instrumento que demonstra para o poder público os anseios da pessoa idosa natalense e como essas pessoas querem ser atendidas em termos de serviços públicos, em termos de políticas públicas. Esse documento traz inúmeros projetos, programas para que a Prefeitura implemente dentro de suas secretarias para atender as pessoas idosas natalenses. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, CEMID, anunciou 2 ações para este ano. A capacitação para pessoas que cuidam de idosos, sejam profissionais ou familiares, e uma campanha de combate a golpes contra pessoas da terceira idade. Um é relacionado ao cuidando das pessoas com as pessoas idosas que têm realmente a necessidade do cuidador. Então nós vamos fazer um programa de treinamento, de capacitação desse cuidador, independente de se é uma pessoa da família ou não. E vamos também fazer um projeto de prevenção à questão aos crimes digitais. A gente teve aí recentemente no Brasil situações em que as pessoas foram lesadas realmente, e não falta quem não tem exemplo de ligações que recebe, né? Então, para que os seus dados não sejam encaminhados, enfim, devidamente, e causem prejuízo a essas pessoas que já são, né, tão vulneráveis. Já a representante da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte destacou a situação preocupante dos idosos em Natal e defendeu medidas urgentes, como a implantação de uma instituição onde os idosos possam ficar enquanto os filhos trabalham. Um centro-dia, onde os familiares possam deixar o idoso, porque os filhos têm que se retirar para trabalhar. Então, eu acho que é um dos principais. Mas a melhoria, por exemplo, existe um hospital municipal que fosse dado a um lado, fosse ser uma ala concedida para o idoso. O idoso não pode ficar mais em pé sobre a força da vontade, esperando que aconteça como está acontecendo. Também nós precisamos, os idosos, de trabalho, de aplicação de educação. Eu me formei, fiz um curso superior aos 80 anos de idade, com capacidade dentro da Universidade do Rio Grande do Norte. Eu já tinha feito letras, tinha feito direito e fiz esse último curso, que é gerontologia. Vereadores integrantes da Frente Parlamentar reforçaram a relevância da audiência e destacaram o compromisso de transformar as propostas discutidas em práticas efetivas, capazes de garantir uma vida melhor para os idosos da capital. Eu fui diretor de uma unidade de saúde por 13 anos e eu vi a necessidade, o idoso muitas vezes parava na porta da policlínica a qual eu fui diretor, muitas vezes para resolver um problema que ele podia resolver no bairro dele. Então nós temos um projeto em tramitação que todos esses idosos, onde ele chegar, que ele tenha, vamos dizer assim, a passagem livre, onde ele chegar, ele resolva seu problema na unidade de saúde, independente de onde ele more. Porque às vezes ele está na casa de um parente, na casa de um filho que mora em outro bairro, e esse idoso ele não pode ser penalizado por não estar no seu bairro, deixar de resolver a situação dele enquanto a questão da saúde. Então nós temos um projeto tramitando para que ele tenha realmente, onde ele estiver, ele resolva as questões de saúde dele. O idoso, a melhor idade, como muita gente fala, é a idade que realmente os idosos teriam que aproveitar. E a gente vê que aqui no Brasil não é assim. Os idosos, na verdade, são rejeitados, são discriminados, onde deve ser ao contrário. Então a gente vai tentar começar a plantar uma sementezinha aqui em Natal para justamente tentar umas melhorias no idoso, seja ele em casa, seja ele numa instituição que cuide realmente do idoso. Então a gente vem buscar tentar essas soluções para Natal. Pela manhã aconteceu uma reunião extraordinária das comissões de Justiça e Finanças.
A reunião extraordinária da Comissão de Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças, foi realizada para apreciar as emendas encartadas no Plano Plurianual, que estabelece as metas, diretrizes e planejamento orçamentário do município para os próximos 4 anos. De um total de 372 emendas encartadas ao PPA, 267 foram consensualizadas, 34 rejeitadas e 11 retiradas. Os vereadores Aldo Clemente e Robson Carvalho, presidentes da Comissão de Justiça e Finanças, respectivamente, ressaltaram a importância da aprovação da pauta. Um trabalho muito forte do governo municipal, mostra uma gestão totalmente democrática. Todos os vereadores participaram das emendas, seja da situação, seja da oposição. Então nós temos um PPA que está aí na plenário com praticamente todas as bancadas contempladas em todas as áreas, saúde, educação, estrutura, trânsito, servidores públicos. Então fico muito feliz, como líder do prefeito aqui na Câmara Municipal de Natal, ter dialogado e ter construído esse PPA, que é muito inclusivo aqui na cidade do Natal. Essas emendas agora seguem para o plenário da Câmara Municipal de Natal, para ser debatida amplamente e democraticamente na sessão ordinária. E o PPA, que é um instrumento de suma importância para o município de Natal, né, um instrumento orçamentário de planejamento das metas e objetivos para o Executivo nos próximos 4 anos. E dizer também que é importante para dar continuidade às políticas públicas e aos projetos do município de Natal. Logo após a reunião, os vereadores apreciaram as emendas do PPA durante a sessão ordinária. Hugo Fernandes acompanhou a sessão e traz os detalhes. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares apreciaram em segunda discussão as emendas encartadas ao PPA para o próximo quadriênio. O plano plurianual, além de estabelecer as metas e o planejamento orçamentário do município, norteará pautas importantes como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 267 emendas do PPA foram consensualizadas. O líder do governo, Aldo Clemente, destacou o processo democrático em que foram recebidas as propostas. O PPA é o projeto plurianual 26-29, projeto do município de Natal nos próximos 4 anos. Tivemos a inserção de quase 380 emendas aqui pelos vereadores. Tivemos encartadas, consensualizadas 267, então um número elevado de emendas. Todos os vereadores, independente de bancada, contribuíram para o crescimento da cidade de Natal. Para o projeto na área da saúde, educação, funcionário público, a parte de trânsito, mobilidade, estrutura. Então é um PPA inclusivo. Todos participaram, então está de parabéns aqui os vereadores também com a Câmara Municipal de Natal. O vereador subtenente Eliabe teve 6 emendas aprovadas, com destaque para a área da segurança pública. Nós apresentamos 7 emendas ao PPA, que é o plano plurianual, né? E das 7, 6 foram acatadas. E eu quero destacar aqui uma emenda que visa a realização do concurso para a Guarda Municipal do Natal. Já fazem quase 20 anos que não tem concurso. O efetivo hoje consta com 412 integrantes, a maioria já com requisitos para se aposentar, de modo que é necessário esse concurso. Inclusive, a Lei 13.022 de 2014 estabelece que cidades acima de 500 mil habitantes, o efetivo da Guarda Municipal deve obedecer à ordem de 0,2%. No caso aqui em Natal, como tem quase 800 mil habitantes, esse número ficaria em 1.700, um pouco mais de 1.700 integrantes da Guarda Municipal, de modo que é uma emenda importante que visa fortalecer a segurança das pessoas. O vereador Eribaldo Medeiros teve 5 emendas consensualizadas, com foco na sustentabilidade. Nós apresentamos 8 emendas, 5 foi consensual, uma não consensual, mas eu tirei porque já está contemplado dentro da PPA. E eu quero aqui pontuar uma emenda muito importante para as escolas municipais, que é a implantação do biodigestor, o biofertilizante, para substituir o gás convencional, né? Isso traz qualidade de vida, né? As crianças e os professores vão manusear esse biodigestor, transformando esses resíduos que contaminam o nosso solo em gás, né? Em gás sustentável. A emenda do vereador João Batista é destinada a melhorias na área da saúde mental da cidade. Graças a Deus a nossa emenda foi consensualizada, né? Então eu só tenho a agradecer e esperar que realmente essa meta seja cumprida. E quanto mais a gente puder estar
implementando ações que venham melhorar a saúde do nosso município, sempre é louvável. Aqui ao meu lado a vereadora Tabata Pimenta, que também teve emendas encartadas ao PPA. Vereadora, qual o foco dessas emendas? Para mim é uma felicidade, além de tudo, por ter sido a vereadora que mais apresentou e que é a que teve mais vitórias. A gente teve 47 emendas, né, aprovadas, encartadas ao PPA, onde a gente direciona para todos os públicos da cidade do Natal. E também mostra que desconstruímos também o imagético da sociedade a partir da nossa inserção nesse espaço, que achava que a gente só ia pautar a luta LGBT, a luta das pessoas com deficiência, e ter todas essas emendas que vão impactar de alguma forma toda a população natalense em vários eixos. Para mim é uma felicidade de pautar a luta das mães atípicas, a saúde mental, chegar à importância de isenção de IPTU para pessoas em vulnerabilidade. Com a proximidade do fim do ano letivo, começam também os preparativos para a renovação de matrículas e compra do material escolar. E para orientar pais, responsáveis e instituições de ensino sobre o que pode e o que não pode ser cobrado, o Procon Natal divulgou uma série de recomendações. O professor Alan Bruno é pai de uma criança em fase escolar e conta das expectativas nesse período. Sim, é sempre muito importante, né, a gente pensar no futuro do nosso filho, e quando pensa na educação tem aquela preocupação sobre a renovação de matrícula, né? Com a renovação das matrículas previstas para o mês de novembro, o Procon Natal emitiu uma recomendação prévia aos pais e responsáveis para evitar transtornos. Segundo o órgão, a legislação federal determina que as escolas particulares devem divulgar a proposta de contrato, o valor da anuidade e o número de vagas por sala até 45 dias antes do fim do período de matrícula. O reajuste das mensalidades é permitido, mas tem que ser proporcional ao aumento das despesas administrativas, pedagógicas e de pessoal, respeitando os índices de inflação. Já o Código de Defesa do Consumidor proíbe a exigência de marcas específicas de produtos. Uma lei municipal também estabelece que as listas de material escolar devem incluir apenas itens de uso individual do aluno, em quantidades compatíveis com o plano pedagógico. A diretora do Procon Natal, Dina Pérez, conta que os consumidores devem ficar atentos. O colégio ele já começa a fazer as pré-matrículas a partir de outubro. Então, o Procon Municipal já começou a fazer as fiscalizações e orientações aos pais e aos fornecedores de serviço para que eles possam trabalhar de uma forma que haja aí um equilíbrio na relação de consumo dentro dos estabelecimentos de ensino. Então, o pai pode, a escola, ela pode sim iniciar essa cobrança da pré-matrícula para garantir a vaga do aluno a partir deste mês. E aí, com um desconto, porque se o pai garante a vaga da matrícula do filho ainda este ano, a mensalidade que é vigente é a mensalidade desse ano. Caso o pai opte por ser apenas em janeiro, vai haver aquele reajuste anual que tem todos os anos nas mensalidades escolares. Existem alguns itens proibidos nas listas de material escolar, como produtos de uso coletivo ou de expediente, como álcool líquido ou em gel, papel higiênico, fita adesiva, materiais para impressora, utensílios descartáveis, canetas e marcadores de quadro, giz e pendrives. Há também objetos permitidos com justificativa, desde que sejam enquadrados no plano pedagógico e em quantidade proporcional às atividades de sala de aula, tais como argila, massa de modelar, TNT, jogos pedagógicos, cola branca, palitos e cartolina. Cabe ainda destacar que os materiais não utilizados durante o ano letivo podem ser devolvidos. O diretor escolar Crislan Viana recomenda que eventuais dúvidas podem ser esclarecidas entre os pais e a secretaria da instituição de ensino. Muitas escolas agora também divulgam a sua lista de materiais, né? O Procon publicou recentemente, como todo ano, o que pode ser pedido, o que não pode. E é importante que esses materiais estejam expostos ali, que o pai consiga ter acesso previamente. Sempre tem que ter as duas opções. O pai pode ter a opção de colaborar financeiramente, algumas escolas dão essa opção, como ele trazer o material também. Não pode ser uma ou outra, tem que ter as duas opções sempre. Que eu possa contribuir com uma taxa ou que eu quero comprar o material. Então a escola fornece a lista e eu vou até a livraria que eu queira, né, e compro esse material. É importante
que o pai converse com a secretaria, com a escola, para entender também que materiais são esses. Porque pode ser que ele confunda ou ache que aquele material não vai ter uso, deixe de comprar, e realmente alguns materiais estão ligados a alguns projetos pedagógicos. Se você pensar assim, aqui na lista dizendo que tem argila, ou em algum determinado período do ano a escola pede algum material. Então, para você entender para que aquilo vai ser usado, para realmente você saber, eu estou comprando isso aqui, mas não vai ser usado. Mas sim, tem um fim pedagógico, tem algo que está inserido ali ou algum projeto. Certo? Muitas escolas, além dessa lista inicial, pedem também algumas coisas durante o ano. Às vezes é um material reciclado, às vezes é uma tela. Tudo depende da proposta que a escola construiu dentro do seu planejamento. Vale lembrar que possíveis abusos podem ser denunciados pelo e-mail procon.natal@natal.rn.gov.br. Em caso de irregularidade, a escola poderá ser autuada e multada. E veja a seguir, no Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos, vamos conhecer o trabalho do Instituto do Bem. E veja também uma entrevista com o reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo, sobre os 116 anos de história da instituição. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! De volta com Câmara Repórter. O ensino superior do Rio Grande do Norte ganhou mais uma opção com o lançamento da faculdade Senac-RN. A FEComércio lançou nesta semana a faculdade Senac, que é mais uma oportunidade para o público potiguar também estudar. A gente vai falar com Ana Maria Nascimento, ela que é coordenadora dos cursos da faculdade Senac, que vai dar mais detalhes. Ana, quais são as principais expectativas que vocês têm neste momento para essa nova instituição de ensino que chega aqui no Rio Grande do Norte? Na verdade, atualmente a gente já tem a formação, não é, desde o ensino fundamental ao ensino técnico, ensino médio, e a expectativa que a gente tem é que a gente possa fechar de fato o ciclo de formação do indivíduo, né? Então, com a chegada da faculdade Senac, a gente vai oferecer cursos de graduação e de pós-graduação, podendo contribuir cada vez mais com a formação e a qualificação profissional para o mercado de trabalho. Quais são os principais diferenciais da faculdade Senac? Além do know-how que o Senac tem na formação profissional, eu acredito que a infraestrutura de ponta, né, de tanto tecnológica como a infraestrutura onde nós iremos desenvolver as atividades práticas e principalmente a nossa metodologia de ensino. A gente tem o modelo de ensino Senac, o modelo pedagógico Senac, que trabalha muito com desenvolvimento de competências, onde a gente vai trabalhar com os nossos alunos uma conexão muito forte com o mercado de trabalho, ajudando ao desenvolvimento dessas competências, das habilidades, tanto das habilidades técnicas, como as habilidades socioemocionais, que hoje são muito importantes dentro do mercado de trabalho. Quais são os principais cursos de graduação e pós-graduação que vocês estão oferecendo? Tá. Atualmente nós estamos com 3 cursos, dentro da área de gastronomia, a área de gestão comercial e o curso de análise e desenvolvimento de sistema. 3 grandes pilares importantes que o Senac já trabalha dentro da formação profissional. E para os cursos de pós-graduação nós temos hoje 8 títulos, da gastronomia, gastronomia brasileira, gastronomia, confeitaria e panificação, a educação inovadora, e dentro da área de gestão nós temos a gestão, o MBA em liderança, a gestão executiva, a marketing, vendas. Quais são as formas de ingresso?
Tá. Hoje nós estamos com algumas formas de ingresso, como, por exemplo, portadores de diplomas, né? Pessoas para graduação, pessoas que já tenham uma formação superior, poderá ingressar na faculdade Senac trazendo o seu histórico escolar e a comprovação que já tem o ensino superior. E a gente também tem, através da nota do Enem, através de vestibular agendado, né? E aí poderá fazer a inscrição, submeter o processo seletivo e até então fazer a matrícula. E onde vão ser as aulas? Vão ser aqui na sede do Senac? Vão ser em 2 campos diferentes, né? Aqui no Senac, na Escola Técnica, que fica aqui no centro da cidade, nós vamos ter o curso de Gestão Comercial e o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E lá no Hotel Escola Barreira Roxa, a gente vai ter o curso de Gastronomia, que é lá o nosso polo do ensino na gastronomia, através das cozinhas pedagógicas existentes lá naquele espaço. Muito obrigado, Ana Maria. Então fica aí mais uma oportunidade de ensino para o público potiguar aqui em Natal. Atenção motoristas que trafegam pela BR-101 em Natal, a via terá interdição parcial durante a noite, a partir da próxima terça-feira. A partir da próxima terça-feira, dia 30, a BR-101, na altura do Pórtico dos Reis Magos, será interditada das 10 da noite até as 5 da manhã. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a medida é necessária para a execução das obras de recuperação do monumento e deve se estender por 30 dias. Durante esse período, a CEINFRA orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho. Com 66 dos 221 medicamentos cadastrados na Unicat em falta, a população tem buscado alternativas para comprar os remédios. O movimento da Unicat na manhã desta quinta-feira estava tranquilo. Entre as pessoas que buscavam por medicamento estava o aposentado Alberto Dantas, que mais uma vez saiu do local de mãos vazias. Há quase 2 meses está faltando a insulina prolongada necessária para o tratamento da esposa dele. Em caso o estoque está no final e caso não ocorra o reabastecimento na unidade, eles terão que comprar. Toda vez que a gente vem, a prolongada, a gente recebe 5 ampolas. Então a gente fica reduzindo o dia a dia para receber quando chega, né? Aí vai fazer 2 meses que não tem a insulina prolongada, só tem a rápida. E eles não têm previsão aqui, eles dizem que não tem previsão de chegada, entendeu? Então, o jeito é a gente aguardar ou então comprar, quando faltar, né? O site da Unicat registra 221 medicamentos que podem ser retirados pela população. Porém, na manhã desta quinta-feira, 25, 48 estão marcados como em licitação e 18 estão sinalizados como aguardando o Ministério da Saúde. Ou seja, de cada 10 medicamentos ofertados, 3 não estão disponíveis. Entre os remédios em falta, há aproximadamente 2 meses estão os imunossupressores, como a ciclosporina e o micofenolato de mofetila, fundamentais para evitar a rejeição do órgão em pacientes transplantados. Fora da rede pública, o custo mensal pode ultrapassar R$ 1.500, valor inviável para a maioria dos transplantados. A pedagoga Doriana Andrade foi à Unicat acompanhar o filho diagnosticado com transtorno bipolar para buscar a onlazapina de 10 miligramas, medicamento psiquiátrico essencial para o tratamento do rapaz. Apesar do medicamento constar como disponível no site da Unicat, eles foram encaminhados para outra unidade. Nós verificamos sim no site a disponibilidade sim da medicação. Pela primeira vez nós viemos, moramos em Extremóis, e verificamos a disponibilidade da medicação que o meu filho faz uso e está disponível. Quando chegamos aqui, viagem perdida. Encaminharam a gente para a unidade do Alecrim. Então, assim, de qualquer forma, é uma viagem, Extremóis para cá é uma viagem. Então, saindo sem medicação. Nossa equipe entrou em contato com a CESAP, que informou que a disponibilidade da insulina de liberação prolongada, citada na reportagem, depende do envio do Ministério da Saúde, que é o responsável pelo insumo. E no próximo sábado, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Mesmo com o aumento no número de transplantes, o país ainda enfrenta desafios em aumentar o número de doadores. Aqui em Natal, o Instituto do Bem se dedica ao acompanhamento de pacientes que enfrentam a árdua espera por um transplante de órgão
e ao apoio contínuo para aqueles que já passaram pela cirurgia. A Maria Eliene tem 50 anos e há 13 enfrentou o que para ela significou o fim de uma longa luta. Depois de perder os rins devido à hipertensão arterial e de se submeter por um longo período a tratamentos de hemodiálise, a Eliene recebeu o tão aguardado transplante renal graças a um doador falecido. Na época não foi fácil, porque eu era uma pessoa bem mais jovem, a minha filha era muito pequenininha, precisava totalmente de mim. Era eu e ela e Deus, mais ninguém. E na época eu era manicure. Então eu precisava trabalhar para sustentá-la, ela e a mim, porque então a gente não tinha essa ajuda, né? Mas aí eu digo, eu preciso encarar, mesmo sabendo que não era fácil, mas eu fui fazer meu tratamento, fui em busca de ajuda do meu médico, né? Meus médicos. Passei 6 anos e 8 meses em diálise, um tratamento muito, mas muito difícil, doloroso. Tinha dia que dava certo, tinha dia que não. Tinha dia que chegava em casa muito, mas muito mal. Todos os tipos de dores que você imagina no corpo e na alma a gente sentia, né? No caso, eu senti. Mas eu também entendia que eu tinha muita força. Essa força, primeiro, era de Deus. Segundo, da minha filha. Toda vez quando eu lembro, dá vontade de chorar. Mas isso é normal, porque eu entendo que o tempo que foi ruim hoje me serviu de lição, porque hoje me tornei um ser humano melhor em todos os sentidos. Emocionada, a Eliene lembra do período difícil que enfrentou durante a rotina de hemodiálise. Mas ela nunca deixou de acreditar que poderia, sim, voltar a ter uma vida saudável. Hoje eu entendo que eu precisei passar por esse processo para hoje me tornar a pessoa que eu sou. Medo eu sempre vou ter, mas eu não tenho mais aquele medo de... Como antes, hoje eu me tornei uma pessoa realizada nos meus estudos, realizada como amigas, realizada como mãe, obviamente. E eu entendo que naquela época aconteceu tudo isso comigo, era justamente para me servir como exemplo na vida. Hoje eu não paro em nada. O que vem de oportunidade na minha vida, hoje eu sigo. Durante toda essa caminhada, o Instituto do Bem esteve ao lado da Eliene, acolhendo e dando o suporte necessário para sua recuperação e bem-estar. Semana passada fez 11 anos que eu me encontro transplantada. E também tive... Eu digo, Deus, muito obrigada. Deus sempre me bota anjo na minha vida. Quem são esses anjos? Meus médicos e o Instituto do IBEM, que veio agregar demais a minha vida, com ajuda psicológica, com ajuda de educação, né? Educação é educação física. Toda essa área que a gente precisa de ter, a gente tivemos. No caso, eu tive. A proposta do Instituto do Bem vai além de uma simples consulta médica. Ele abraça um modelo de assistência multidisciplinar para garantir que o paciente tenha a melhor qualidade de vida possível antes, durante e depois do transplante. Nós, do Instituto do Bem, a gente tem um trabalho de conscientização para a doação de órgãos e de assistência para as pessoas que precisam de um órgão que já transplantaram. A gente oferece um atendimento multidisciplinar, né, que envolve atendimentos da área da saúde, terapias, encaminhamento para o mercado de trabalho, para a realização de cursos. Atualmente, o Instituto acompanha cerca de 400 pessoas, que incluem desde aqueles que ainda aguardam na lista de espera até os que receberam um novo órgão, como é o caso da Maria Eliene. Mas ao longo de 14 anos de funcionamento, já atendeu milhares de pessoas. Já ouvi um pouco de tudo aqui, né? Às vezes verdadeiros milagres, né, acontecem, histórias assim muito tocantes, né, de reviravoltas. Então a gente acumula assim muitas histórias importantes, mas todas com seu significado especial, né? A gente tem um tabu que falar de transplante é falar de morte, mas aqui a gente lida com uma nova vida dessas pessoas. Desde sua fundação, o Instituto do Bem tem como missão principal aumentar o número de doações de órgãos no estado.
um dos maiores desafios no sistema de saúde atual. No Brasil, a lista de espera por um transplante de órgão chega a 73.937. No RN, são 982 pessoas aguardando, sendo 372 à espera de um rim e 655 de córnea. De janeiro a março deste ano, 818 pessoas morreram esperando uma doação. No Brasil, somente a família pode autorizar a doação de órgãos no caso de um doador falecido. O índice de negativas no país é de 46% e no RN de 75%. O Instituto realiza campanhas de conscientização buscando sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos. O IBEM é uma organização não governamental, o que significa que não recebe financiamento público para suas atividades. E para continuar fazendo esse trabalho fundamental, o Instituto depende da solidariedade. Nós temos vários projetos, né? Nosso projeto principal chama Protransplante, que é a assistência multidisciplinar para pessoas pré e pós-transplante. A gente tem um projeto chamado Criança Ativa, que é um projeto só para crianças renais crônicas do estado, onde a gente oferece também a assistência educacional, com a professora que vai lá dar aula para eles durante o tratamento da diálise. E a gente tem esse mesmo projeto para adultos, que não são alfabetizados e têm um desejo de voltar a estudar, que também eles têm aula de alfabetização durante o tratamento da diálise. E a seguir, confira uma entrevista com o reitor do IFRN, José Arnóbio de Araújo, sobre os 116 anos de história da instituição. O Câmara Repórter vai para um rápido intervalo. Até já! Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! O IFRN completou 116 anos de história. A instituição passou por várias transformações desde 1909 e hoje é um marco na educação profissional do Estado. E para falar sobre este assunto, aqui comigo, José Arnóbio de Araújo, que é o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Câmara Repórter, e eu gostaria de começar perguntando o que esses 116 anos representam para o senhor, enquanto reitor, e para a comunidade. Olha, uma coisa que eu... Então, primeiro, agradecer por esse convite aqui. Então, o IFRN, ele representa a transformação de vidas, né? É uma frase que a gente vem trabalhando ao longo desses anos, porque é isso que representa a nossa instituição. Como você bem disse, né? Desde 1909 que a gente trabalha com a educação profissional. No início era alfaiate, era funileiro, era marceneiro. E hoje o IFRN, além da formação inicial continuada, tem até curso de doutorado. Então é uma instituição que cresce e modificou com relação às mudanças sociais que o país passou ao longo desses 116 anos. Eu lembro que antes o nome do Instituto era inclusive outro, ETFERN. O senhor chegou a ser aluno do Instituto? Infelizmente não, eu não passei na prova. Em 1983 eu não consegui ser aluno do IF, né? Da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, né? Que nasce com o nome de Escola de Aprendizes e Artífices, lá em 1909. Mas eu, infelizmente, eu não consegui passar na prova. E só consegui como aluno, né? Eu só consegui passar como professor em 1991. Então, em 1991, eu fiz um concurso público, né? Passei, sou professor de Educação Física de formação. E em 1995, início de 95, eu ingressei na instituição, ou seja, há quase 31 anos como professor daquela casa. Ao longo desses
quase 31 anos, o senhor acompanhou também muita transformação, né? Queria que o senhor falasse do que o senhor lembra, o que foi de mais impactante nesse processo de transformação, não só dentro do Instituto, mas também na educação ao longo desses anos, né? Quando eu ingressei na instituição, nós tínhamos, eu ingressei para trabalhar na unidade de ensino descentralizado de Mossoró, né? Então a gente só tinha o campus Natal Central e depois veio a unidade de Mossoró. E eu ingresso naquela instituição em 95, e a instituição, basicamente, ela trabalhava com a educação do ensino médio, né? Ensino médio integrado à educação profissional. A gente tinha pouca ação na pesquisa, pouca ação na extensão. Em 98 a gente muda, né? Sai de ETFERN para a Cefet. E eu digo que em 2008 é que a gente tem a grande mudança, né? Ela passa a ser Instituto Federal do Rio Grande do Norte e os institutos federais do Brasil como um todo. Uma coisa que eu digo é que hoje, em qualquer estado que você chegar, você vai ter essa marquinha que está aqui, tá? A marquinha IF. Só muda a sigla do estado. Então, antes a gente não tinha essa uniformização. Hoje tem. A pesquisa hoje é muito forte, a extensão é muito forte e o ensino continua sendo forte. E essa instituição que eu ingressei em 95, só com o ensino médio integrado, ela também começou a ter licenciaturas, engenharias, tecnólogos, mestrado, doutorado, especialização. E aí tem uma característica, né? Com a política pública implementada a partir de 2005, com o presidente Lula, a gente sai de 2 unidades para 22 unidades hoje e caminhando para 25 unidades a partir do ano que vem. A democratização do ensino é um dos pilares de institutos como Sim. o IFRN, né? Eu queria que o senhor falasse sobre as ações que são feitas para que os alunos permaneçam, né? Que garanta a inclusão e a permanência desses alunos na instituição. Hoje nós, há algum tempo já, né, mais de 10 anos, a gente tem uma política de assistência estudantil, que são ações importantes que passam desde a alimentação, transporte, a farda, para o aluno que não tem condição de comprar a farda, né? As aulas nos centros de acompanhamento dos alunos. Então, tem uma série de ações que fazem com que esse aluno não só adentre na instituição, mas que ele possa finalizar o seu ciclo formativo. Então, isso é fundamental para que o aluno permaneça. Inclusive, hoje a gente está com uma campanha muito forte da aprovação de um PL, o PL da alimentação, né? Inclusive, no dia de hoje eu mandei isso para todos, a bancada parlamentar, para que eles possam nos ajudar na aprovação desse PL. E com isso a gente garante que todos os alunos possam ter direito à alimentação, algo que a gente ainda não consegue ter. A gente não conseguiu universalizar a alimentação dos nossos alunos. Em relação aos desafios, né? O que é mais desafiador neste momento, né, para o Instituto? É a questão orçamentária, são as mudanças nas políticas de educação? O que o senhor, enquanto reitor, encontra de desafio? Olha, a questão orçamentária é um grande desafio, né? É um grande desafio para as nossas instituições. Tanto é que hoje a gente precisa fazer ações junto com a bancada parlamentar para a gente ter a complementação dos nossos recursos, que não é bom. Eu agradeço todos os deputados e senadores que colocam emendas parlamentares, porque hoje isso está posto, né? Mas o ideal é que a gente tivesse um orçamento justo e que a gente não tivesse essa necessidade. E essas emendas parlamentares servissem só para a complementação de algumas ações que a gente não consegue dar conta, né? Então esse é um grande desafio. Um outro grande desafio é trabalhar com os alunos os alunos com deficiência. Esse é um outro grande desafio da nossa instituição. Nós temos mais de 1000 alunos com deficiência hoje na instituição. Desde alunos que são neurodivergentes, passando por alunos que são cegos, né, alunos surdos. Então, um grande desafio da instituição, né, é ter esse profissional que atende esses alunos, né? Inclusive, hoje a gente está também numa discussão com todos esses profissionais que atendem nossos alunos nos nossos núcleos, que atendem as pessoas com deficiência, necessidades especiais da nossa instituição hoje. E hoje a instituição pensa em promover cursos justamente para a formação dessas pessoas que possam atender esses públicos, porque eu acho que é uma necessidade, o senhor disse que é um desafio do IFRN, mas eu acho que é uma necessidade, um desafio de
qualquer outra esfera da sociedade, né? A gente enfrenta, inclusive, em escolas e universidades particulares, né? Não, a gente tem algumas políticas, né, e algumas ações que fazem que ajudam contribuem, né, com a formação dessas pessoas, né? Inclusive com os profissionais que hoje atuam na instituição, até porque a educação é muito dinâmica e a gente precisa estar renovando, né, se atualizando. Então, é um grande desafio da nossa instituição hoje, lidar com esses meninos e meninas, que a gente não só pode abrir a porta, a gente tem que abrir a porta, né? Tem que eles tenham condições e que depois ele feche a porta para poder voltar como novo profissional para o mundo do trabalho. Vamos falar sobre inovação, ciência e tecnologia. O que o senhor destaca hoje do Instituto em relação a esses temas? Olha, a gente ano passado a gente conseguiu um recurso, né, via Ministério de Ciência e Tecnologia, e a gente tem uma formação de cerca de 600 alunos hoje no projeto chamado Embarcatec. E eu, conversando com Djalma, que é da Cristalina, conversando com o pessoal ligado à pesca, né, eles me disseram que estavam muito animados, porque a gente está criando soluções tanto para a indústria local. E isso é uma ação extremamente importante. Mas fora isso, a gente tem softwares que foram desenvolvidos na instituição, nós temos patentes que foram desenvolvidas na instituição. Então, olha, a educação superior no Instituto é muito recente. Eu estou falando de 2009, mas de lá para cá, a gente já conseguiu avançar muito na pauta da inovação e da tecnologia no estado do Rio Grande do Norte. Para a gente encerrar, reitor, eu queria que o senhor falasse o que mais se orgulha, né, ao longo desses 116 anos, que o senhor faz parte dos 30 anos, né, do que mais o senhor se orgulha e que mensagem deixa para os alunos? Eu comecei falando para você que a instituição ela transforma vidas, né? E aí ela transforma a vida como? Vou dar aqui um exemplo de um menino chamado Hudson, um menino que morava no Conjunto Gramoré, que tinha uma série de lacunas educacionais que não foram preenchidas, que entrou na instituição com muita dificuldade. E esse menino hoje, ele mora nos Estados Unidos. Ele trabalha numa universidade lá dos Estados Unidos. Então é disso que a gente está falando, de mudança social. É fazer com que pessoas que acreditavam que não tinham potencial, que não tinham oportunidade, ao entrar numa instituição como a nossa e ter oportunidade, ela consegue mudar completamente a vida dela. Então isso é que me orgulha, né? É isso que às vezes me tira o peso de tanta responsabilidade que a gente tem de estar à frente de uma instituição grande como o IFRN. Muito obrigada, José Arnóbio, reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E o Câmara Repórter vai ficando por aqui. Mais informações você acompanha no Câmara Repórter, primeira edição, amanhã a partir da 1h50.